Olá, meus caríssimos amigos e amigas. Nesta nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito dos organismos pertencentes ao reino protista. Esses organismos serão objeto da nossa abordagem. Características, funções, ambientes nos quais eles habitam, formas de reprodução e também as doenças transmitidas pelos organismos do reino protista. Caracterizando os organismos pertencentes ao reino protista, nós vamos destacar que os organismos protistas, o reino protista, é o reino nos quais encontramos os protozoários e também as algas, mas o nosso alvo aqui será falar um pouco sobre os protozoários. As características gerais desses organismos são: eles são seres unicelulares ou também pluricelulares. Eles são organismos que pertencem ao grupo dos eucariotos, então pertencem ao domínio eucária, por apresentarem a membrana que envolve o núcleo, ou seja, eles têm um núcleo organizado, eles são um pouco mais complexos do que os organismos do reino Monera. Eles apresentam a carioteca como envoltório do núcleo celular, então possuem um núcleo compartimentalizado, um núcleo organizado, envolvido pela carioteca ou também chamada de membrana nuclear. São seres que podem ser heterotróficos, mas também vamos encontrar organismos autotróficos nesse grupo, como nós citamos as algas, elas são seres autotróficos e durante muito tempo as algas foram estudadas como plantas. Daí essa situação de termos, em alguns instantes, a dificuldade de diferenciar organismos do reino protista com organismos do reino vegetal, em razão de que as algas fazem essa transição. São organismos autotróficos que apresentam um grau de complexidade em suas estruturas, já sinalizando para a evolução desses organismos em direção ao reino vegetal. No entanto, a gente vai entender que os organismos pertencentes ao reino vegetal, eles apresentam um grau de complexidade bem mais diversificado. Eles podem ser organismos parasitas ou de vida livres e têm características semelhantes também a de animais, como por exemplo a locomoção, a capacidade de ingestão de alimentos e também a ausência de parede celular rígida, que a gente encontra nas plantas e encontra também nas bactérias. A reprodução dos organismos pertencentes ao grupo dos protozoários, ela varia. Ela pode ser assexuada por cisciparidade ou bipartição e também por múltipla divisão ou partição múltipla. O que é clássico nesse processo de divisão assexuada, não só para os organismos do reino Monera, mas para todos os seres vivos que fazem reprodução assexuada, é que ela não assegura variabilidade genética, porque o que nós vamos ter, na verdade, é um clone de outro organismo, sem os aspectos evolutivos impressos nesse novo organismo. Por isso a gente diz que não é vantajosa a reprodução por reprodução assexuada, em razão de que não assegura variabilidade genética para aquele organismo que está se reproduzindo. Na bipartição não há essa variabilidade genética e surgem clones por divisão. Enquanto na divisão múltipla, são divisões que originam esporos e essas formas de esporo vão gerar formas reprodutivas variadas, no entanto, sem variabilidade genética. A reprodução dos protozoários ou dos organismos do reino protista que ocorrem de modo sexuada, que assegura variabilidade genética e, portanto, do ponto de vista evolutivo é mais vantajosa. Essa reprodução é a reprodução por conjugação. Típica reprodução que acontece nos paramécios, em que um organismo se aproxima do outro, se une ao corpo do outro e troca material genético. Então, ocorre variabilidade da espécie e favorece a adaptação desse organismo aos novos ambientes. Os organismos do reino protista são agrupados em diferentes grupos. Sacordíneos ou risópodos são seres que apresentam locomoção por pseudópodes. A locomoção por pseudópodes significa locomoção por falsos pés, que são nada mais nada menos do que dilatações ou projeções da membrana que vão sendo
realizada para que favoreça a movimentação desse organismo, mas eles não possuem pés, como dito, pseudópodes. A nutrição deles ocorre por fagocitose, a digestão nesses organismos acontece de modo intracelular, ou seja, no interior do organismo, é no interior da célula. Eles são organismos de vida livre, eles vivem em ambiente aquático, é o ambiente que favorece essa locomoção, mas também vamos encontrar organismos desse grupo que são parasitas, como o caso das amebas. Eles possuem vacúolos pulsáteis e vacúolos contráteis, que são estruturas que atuam na regulação osmótica, ou seja, controle da quantidade de água no interior do organismo, e a reprodução deles acontece por divisão binária. Nós vamos encontrar nesse grupo a ameba proteus, que é um organismo protista de vida livre, e vamos encontrar a entamoeba histolítica, que nada mais é do que um organismo parasita causador da doença da ameba. Os protozoários flagelados são organismos que, como o nome sugere, se locomovem por flagelos. São organismos mutualísticos ou parasitas. Mutualístico quando eles vivem em relação com outros organismos de troca de benefícios. Não causam prejuízo, mas nós vamos encontrar nesse grupo também organismos que são parasitas. A digestão desses organismos ela acontece também no interior da célula. A reprodução deles é assexuada por divisão binária. E nesse grupo, nós vamos encontrar o Triconífas, que é um protozoário mutualístico, não causa prejuízo ao organismo com o qual ele se relaciona. Nós vamos encontrar o Trypanosoma cruzi, que é um parasita causador da doença de Chagas. A giardíase é uma doença causada pelo Giardia lambia, que também é um organismo desse grupo dos flagelados, é um parasita. E o Leishmania brasiliense, que também é um organismo parasita, causador da leishmaniose. Os ciliados são organismos cuja locomoção ocorre por cílios, o nome é sugestivo da forma de locomoção. A nutrição deles acontece por uma espécie de suco oral, estrutura por onde penetra o alimento. A digestão nesses organismos é intracelular e eles possuem um macronúcleo e um micronúcleo. Possuem também vacúolos pulsáteis e contráteis na regulação osmótica. Excreção dos materiais acontece pelo citoprocto, uma estrutura que atua nesse processo de eliminação das partículas inúteis ao organismo. Ele é um organismo que pode ser encontrado nesse grupo, organismo de vida livre, mutualísticos e também parasita. A reprodução desses organismos é assexuada por divisão binária e também sexuada por conjugação. Então, nós vamos encontrar esses dois tipos de reprodução neles. Reprodução assexuada por divisão binária e reprodução sexuada por conjugação. Um exemplo clássico desses organismos são o paramécio, que é um organismo de vida livre. O Balantidium coli é um parasita. A reprodução dos paramécios ela acontece da seguinte forma. Nós encontramos nos paramécios a presença de dois núcleos, um chamado macronúcleo, que é grande, e um micronúcleo, que é um núcleo pequeno. Esses organismos, eles se aproximam, dois paramécios se aproximam, se unem, há a divisão do núcleo formando 3 novos micronúcleos. Nessa união, esse organismo ele troca um micronúcleo, os outros 3 restantes se degeneram em cada um dos seres. Eles trocam um micronúcleo entre si, o que vai assegurar uma variabilidade genética. A variabilidade genética é assegurada pela troca de micronúcleo entre os paramécios. O esporozoário é um organismo que não possui estrutura de locomoção, e aí os organismos desse grupo são 100% parasitas. Eles precisam fixar-se ao corpo de outro para obter nutriente, para o seu desenvolvimento e reprodução. Eles apresentam um ciclo vital bem mais complexo. Todos os organismos desse grupo, como dito, são parasitas. A reprodução dele ocorre por metagênese, com uma fase assexuada por divisão múltipla, que é a esporogonia, e uma fase sexuada, que é por fecundação. Nesse grupo nós encontramos o plasmódium. Então, pessoal, sobre as características gerais dos protozoários a gente fica por aqui. A gente se encontra na próxima aula sobre as doenças causadas pelos protozoários. Muito obrigado, inscreva-se no nosso canal, curte, comenta, compartilha para que outras pessoas tenham acesso a estas informações. Muito obrigado e até a próxima.